Olá, mulher linda, maravilhosa e mulher serena, que é o que eu desejo para você, que você seja uma mulher serena. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde eu, Rafaela Ávila, terapeuta, junto aqui com a minha querida amiga Sueli, minha produtora de vídeos, estamos aqui juntas para trazer mais um conteúdo bom para você, mulher linda. Vou apresentar. E temos uma cachorrinha aqui linda, participação maravilhosa, especial de Nala. Querendo saborear uma melancia, entende? Então temos essa participante também, Fêmea. Aqui, ó, tudo junto. Com certeza. O café da Rafa foi promovido ao piquenique da Rafa. Exato, exatamente. E aí vamos ver qual é o assunto que a Suelen colocará em nossa mesa hoje. E aí, Su, qual é o assunto de hoje? Diga-nos. Hoje eu queria trazer um assunto, Rafa, de mulheres para mulheres. Certo. Pensando assim, por que é importante tirarmos tempo para passar tempo com outras mulheres? Por que é importante reservar tempo para passar com outras mulheres? Olha, é a forma, muitas vezes, da gente aprender a ser mulher. Você parou para pensar nisso? Hoje em dia tem muita rivalidade entre as mulheres, né? Então, às vezes a gente ouve até, já ouvi, né, algumas mulheres falar assim: eu tenho muito mais amigo homem, eu me dou muito melhor com os homens do que com as mulheres, né? É muito mais fácil ter amigo do que amiga. Já ouvi também. Essa rivalidade entre as mulheres, ela é comum, não deveria ser, mas acaba sendo algo comum no ambiente das mulheres. E aí as mulheres têm deixado mesmo cada vez mais de ter amizade, associação, momentos com outras mulheres, e muitas vezes por causa dessa rivalidade, sabe? Sendo que deveríamos passar tempo com outras mulheres para cultivar em nós características que só pertencem a gente, que só pertencem às mulheres. O que tu tá pensando? Aprender uma com as outras. Não tinha parado para pensar nisso. Você vai querer aprender a ser mulher com homem? Não dá para impossível. Não faz sentido, né? Impossível. Não dá. Os homens podem despertar em nós, certo? Se eles estiverem no papel de homem, eles vão despertar em nós características para que a gente haja no papel da mulher. Despertar ou reacender, talvez, é que tudo é relevante em relação àquele momento que a gente está vivendo, em qual circunstância a gente já está vivendo. Mas, por exemplo, você já percebeu que quando você está com as suas amigas, por mais que você tenha contado o assunto para o seu marido, com as mulheres, o tom da conversa vai para um outro lado? Sim. E normalmente, vamos colocar um assunto na mesa. Sei lá, vamos falar sobre criação. Vamos falar sobre a natureza. Quando a gente conversa com os homens, para que aspecto eles vão normalmente? Você parou para pensar? Bom, vou falar do que eu tenho em casa, né? Sim. Meu marido gosta muito de estatísticas, números, distâncias, quantidade, velocidade, tempo. Sim. Por exemplo, né, pensando na grama. Você sabe quanto de grama vai num metro quadrado por metro? Quanto tempo leva para ela ficar verdinha? Quanto de água tem? Seria nesse lado. Certo. E as mulheres? A beleza, né? A beleza, assim, no sentido de admirar mesmo, observar detalhes. Bem diferente, né? O mesmo assunto. O mesmo assunto. E percebe, são detalhes diferentes. Você usa a expressão estatísticas, né? Então, os homens, eles têm esse lado racional muito mais aguçado do que a mulher. Já a mulher, por sua vez, não que cada uma na sua individualidade talvez não vai ter isso, mas o que eu tô falando é que de uma forma geral, as mulheres vão em outros detalhes que muitas vezes os homens não se atentam. Então, como você falou, a mulher vai ver a beleza, a delicadeza, vai colocar o sentimento por detrás daquele ato. Uma outra coisa que eu observo, né, falando da natureza, me fez lembrar. Muitas vezes, quando eu estou fazendo uma leitura, inclusive em sentido espiritual, e aí eu compartilho com meu marido, ele pega um outro ponto que eu particularmente não tinha parado para pensar, mas eu observo que é bem mais pro lado lógico ou da parte histórica.
Quando eu vou ler, eu vou muito pelo sentimento, pelas coisas que estavam envolvidas, como as pessoas estavam se sentindo. Então, como eu disse e repito, cada um tem a sua individualidade, mas num contexto geral, é notável como os homens eles vão mais por essa natureza e as mulheres mais por outras. Então, quando a gente se permite estar mais com as mulheres, fazer momentos gostosos e leves, como um simples assim, deitar na grama, comer uma melancia, entendeu? E apreciar a paisagem. Como isso faz a diferença pra gente? Porque são coisas que são cultivadas, regadas em nós, que só as mulheres têm, os homens não têm. E quando a gente se permite estar com outras mulheres, a gente desenvolve, fortalece essas características, essas habilidades. Em alguns assuntos as mulheres são mais livres. Esses dias, eu e duas amigas fizemos uma festinha aqui em casa para as mulheres 60 mais. Foi muito gostoso. E aí, o meu marido, por exemplo, ele é super hospitaleiro, ele brinca com as pessoas, a conversa com ele é sempre gostosa. E eu percebo que as pessoas que eu recebo em casa, nossos amigos, gostam. Mas aquele foi um ambiente diferente. Era um ambiente que só tinha mulher. Não tinha homem ali naquele ambiente. E não estou aqui falando que só Antes as que venha nos mulheres. Já comentários. logo vem. Não estou aqui falando que sou aquele tipo de mulher. Que só as mulheres têm um ambiente bom. Então não é sobre isso, ok? Tem que ser aquela coisa que só mulher sabe fazer coisa. Não, não é sobre. É que são ambientes diferentes, situações diferentes. Então, nesse ambiente específico, foi muito gostoso. Eu percebi uma liberdade em brincar, até justamente por estarmos em meio a mulheres que para nós éramos confiáveis, era um ambiente seguro, vamos colocar assim, entre as mulheres presentes, porque nem sempre pode ser que tenha uma mulher ali em determinado ambiente que não é representação de ambiente seguro, né? Então, ali a gente se envolveu com pessoas de nossa confiança, né? Estava um ambiente gostoso, teve brincadeiras saudáveis, uma conversa boa e fluiu, foi muito gostoso. Então, estar em ambientes e se permitir estar com as mulheres é muito bom. Eu acho que principalmente, quando penso nesse assunto, é a questão da rivalidade, sabe? Porque hoje em dia tem muita rivalidade entre mulheres, uma competição muito aguçada, como se não houvesse espaço para todas brilharem. Sempre tem alguém, parece que sentindo que se a outra brilha, eu não vou brilhar, e aí eu tenho que fazer algo mais, entendeu? Sempre tem alguma coisa assim. Então, se dar a oportunidade de começar essa limpeza em você, vai te dar a oportunidade para se conectar com mulheres que estão no mesmo caminho, no mesmo fluxo, onde entende que todas têm a sua importância, mesmo que sejam diferentes uma das outras. Que isso é meio óbvio, né? Mas a gente precisa afirmar. Precisa ser dito, óbvio também. Exato. Somos diferentes uma das outras, mas quando entendemos que podemos aprender umas com as outras, isso é espetacular, mesmo que a sua amiga, sua colega tenha qualidades que você não tenha e defeitos que você não tem. Então, às vezes você olha e fala assim, mas aquela pessoa é assim e eu não sou assim. Se é uma questão que a personalidade não bate, tudo bem, é um direito seu. Mas isso não significa que com outra, que talvez a personalidade bata um pouco mais, se encaixe melhor, você não vai poder aprender com ela. E eu percebo que mesmo pessoas, mulheres, que muitas vezes se encaixam, dá um jeitinho de criar uma rivalidade, e aí se distanciam, e aí querem viver a vida sozinhas, e aí fala, não confio nas mulheres. Você não vê que tem aqueles memes que mostram uma verdade, que os homens são muito mais parceiros do que as mulheres? Né? Alguns memes Sim. mostram isso, e mostra como existe uma certa parceria, né? Masculina. Exato. Que aí no feminino vem mais como rivalidade e competição, né? Comparação. Exatamente. Então, até se diz. Você tá vendo ali?
Gente, tem um calanguinho lindo, que belezinha. Ele tá procurando algum lugar. Pra se abrigar. Exatamente. Esqueci o que eu ia falar, mas fala aí enquanto eu me lembro. O rumo da conversa me fez pensar, né? Logo que eu casei, as novas demandas, né, de esposa, dona de casa, e a adaptação do casamento em si, me fizeram me afastar bastante, assim, das minhas amigas. No sentido de ter menos tempo disponível para elas mesmo. Só que com o passar do tempo, mesmo já adaptada à rotina do casamento, eu me acomodei, assim. E eu tenho, assim, a tendência natural a sempre ir para o lado mais prático da coisa, né? Então, por exemplo, pensando no meu casamento, né? Meu marido e eu trabalhamos fora, então às vezes a gente tem dificuldade para encontrar tempo de qualidade nós dois. E aí eu me esforçava para isso, não, preciso ter tempo de qualidade com meu marido. E cuidar da casa e das minhas responsabilidades, meu trabalho. E fiquei nisso por muito tempo. Mais recentemente eu fiz um esforço consciente nessa direção. E realmente existe um aconchego interno, um acolhimento, um sentimento muito único de tirar tempo para estar entre amigas. E assim, foi muito benéfico para mim emocionalmente falando. Então, realmente benéfico, principalmente se você se dá a oportunidade de estar com mulheres que estão buscando a mesma coisa que você. E quando eu falo mesma coisa, às vezes a vida toma rumos diferentes, mas vocês têm valores parecidos, valores em relação ao relacionamento de amizade, valores em relação ao casamento, ao dinheiro, ao lado espiritual. Então, são valores, né? E, por exemplo, às vezes, então quer dizer que eu sou casada, então eu só tenho que me associar com mulheres casadas. Nem necessariamente, porque muitas vezes a mulher é casada, mas ela não tem um pingo de respeito pelo princípio do casamento, o princípio do casamento, pela estrutura do casamento. Às vezes ela trata o marido dela com falta de respeito, tá sempre falando de separação, de divórcio, e às vezes é uma coisa que você não pensa, e aí você, sem perceber, começa a cultivar no seu coração pensamentos igual a essa pessoa. Em compensação, você pode ter contato com uma mulher que é solteira, que não é casada pelos motivos dela, mas que incentiva você a ser uma boa esposa, que te ajuda a se lembrar da importância do seu papel como esposa, Como mulher, né? Como mulher, exatamente, de prezar pela união da sua família. Então, é estar com mulheres e mulheres que estão com a mesma visão de vida que você. Porque às vezes a gente pode se encaixar num ambiente com mulheres que vai fugindo totalmente daquilo que você deseja para sua vida. Sim. E aí, chega uma hora que você tem que decidir. E às vezes, é por estar em contato com mulheres assim, que você pode achar que é muito melhor estar com homens do que estar com mulheres, entendeu? Porque aí você vai vendo que parece que não cria uma conexão. Essa é uma das questões, né? Essa é uma das. Mas o fato é que estar com mulheres pode nos dar a oportunidade de nos desenvolver ainda mais como mulheres. Sem contar que é uma necessidade nossa. É uma necessidade, como você falou. É um ambiente, às vezes, aconchegante. Foi, aconchegante, acolhedor. Acolhedor e aconchegante. Por quê? Porque quando você vai se abrir com uma mulher, com um problema que você está passando na sua vida, aí você também se abre com o seu marido, que eu sugiro que o marido seja o seu melhor amigo nesse quesito, onde você possa ter a transparência de falar para ele o que você sente, o que você pensa, nesse quesito. Mas assim, a forma como o homem resolve um problema é de determinada forma. E quantas vezes a gente vai se abrir com o marido e ele já vem com a solução? Sendo que às vezes a gente só tem a necessidade de falar. Eu não quero solução. Exato, de pôr para fora, não é verdade? Isso mostra uma necessidade da mulher que é diferente do homem. É claro que problemas precisam ser resolvidos. Não há argumentos contra isso. No entanto, a mulher muitas vezes tem a necessidade de primeiro só colocar para fora.
para que aquilo fique mais leve, até que o assunto se resolva. E você pode ver como que a dinâmica do homem é diferente. O homem nem tem, às vezes, a necessidade de falar. Ele só quer resolver, pensar, resolver o problema, e a hora que ele resolve, aí ele até fala de boca cheia como ele resolveu. Mas entre os amigos não é uma necessidade desse desabafo, né? Exato, uma necessidade, a não ser que a pessoa esteja passando por um caso à parte, um problema né? grave, É uma né? fase de vida que tá muito difícil. Tá, mas eu tô falando da naturalidade do dia a dia, né? Homem senta para falar de futebol. É uma questão de estarmos mesmo, e entender que os homens são diferentes e que faz bem para nós e para nossa vida termos eles presentes, obviamente, na nossa vida. No entanto, também tem se feito necessário onde as mulheres estejam em mais comunidades, né? Estejam mais próximas uma das outras. E além de saber viver em comunidade com outras mulheres, entender e compreender que a gente precisa de uma comunidade menorzinha para ter intimidade. Intimidade de amizade com outras mulheres, nesse sentido. Essa coisa íntima de você ter uma mulher que você sabe que é confiável, que você sabe que tem os mesmos valores que você e que vai ser sua confidente. Porque talvez ela consiga simplesmente te acolher e aí depois você pode se abrir pro seu marido para ele resolver o problema para você. Entendeu? E ter uma amiga que te ouça, que te entenda, que saiba o que é ter cólica, o que é ter TPM, o que é xingar e chorar ao mesmo tempo. E só querer um ouvido. Exatamente. Né? E aí? Muito bem. Muito bom? Vamos comer melancia? Vamos comer melancia. Até a próxima, meus amores. Olha, esse foi um assunto mais leve, né, Su? Porque hoje e amanhã teremos muita gravação por aqui e o dia promete com os assuntos. Então, vamos começar com uma melancia sentado no gravado? Assim, só um bate-papo, só um bate-papinho sim, porque vocês vão ver os próximos vídeos, aguardem. Enquanto isso, se você conseguiu entender, se foi bom para você ouvir esse nosso bate-papo e você enxergar e talvez abrir sua mente, seu coração, para se dar a oportunidade de fazer uma limpeza interna em como você vê as mulheres. Então, se dar a oportunidade de construir amizades, relacionamentos bons com outras mulheres, comenta aqui, curte, comenta, compartilha com uma mulher que talvez possa ser uma grande amiga sua e quem sabe isso possa inspirar você, na verdade, para criar laços mais fortes com mulheres que você realmente quer ter na sua vida. Tá bom, mulher linda, maravilhosa? E eu espero que serena. Até a próxima. Até a próxima. Beijos.